Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo, que vocês estejam bem, que estejam enfrentando essa doença aí, se cuidando, adotando as práticas recomendadas de distanciamento, para que muito em breve a gente possa estar junto de novo. Bom, estou vindo aqui, para dar uma ajudinha a vocês aí, alunos do 7º ano da MF Barra Seca de Ponte Nova, município de Jaguaré. Pois bem, vocês já sabem que desde o dia 1º de julho, desse mês agora, as atividades que antes eram atividades complementares passaram a ser chamadas de atividades não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais. Isso porque a partir desse dia essas aulas vão ser contadas como aulas letivas, como período letivo e não mais complementar. Daí a gente vai dar um prosseguimento, uma aprofundada no nosso conteúdo, da onde a gente parou lá na escola, E para ajudar vocês, para auxiliar, para que vocês possam ter o mínimo de dúvidas possível, diante das nossas possibilidades, a gente vai estar gravando algumas videoaulas aqui e postando aqui no nosso canal e disponibilizando o link para que vocês possam acompanhar aí semanalmente, tá bom? Então, não sei se vocês se recordam muito bem, mas quando a gente estava em sala de aula, nós estávamos começando a falar sobre os números inteiros. Na ocasião, lá na sala de aula, a gente falou um pouco melhor sobre números negativos, da existência dos números negativos, do porquê que eles surgiram. E, obviamente, ao falar de números negativos, a gente fez uma relação. Se existe negativo, existe positivo também. E aí a gente parou exatamente nesse ponto aí, relacionando número positivo e número negativo e a sua representação. Não deu tempo de aprofundar muita coisa, porque logo depois veio a paralisação por causa do Covid. Mas nós vamos retomar aqui agora. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a noção do número inteiro, vamos recapitular isso. Depois a gente vai falar um pouco de comparação e ordenação de números inteiros, até chegar na parte de reta numérica. Na próxima aula vai ficar a ideia de módulo, a gente vai comentar um pouquinho sobre módulo do número inteiro, de um número inteiro. E obviamente a gente fala sobre módulo, a gente tem que falar também sobre a adição e logo na sequência a subtração de números inteiros, tá bom? Bora lá então. Aí eu vou apresentar aqui para vocês o seguinte. Noção de números inteiros. Na realidade, números inteiros e números relativos, ou números relativos inteiros, se refere ao mesmo conjunto numérico. Tá? E o que são esses conjuntos, os números inteiros? São números formados por números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números positivos. E aí aqui no exemplo abaixo, você consegue ver isso. Existe uma letra que representa esse conjunto. Na realidade, quando a gente fala dá a ideia de conjunto, ou quando a gente comenta esse termo chamado conjunto numérico, você pode parar e pensar, falar assim, pô, caramba, o que é isso? Conjunto. Mas conjunto nada mais é do que um agrupamento, nesse caso de números, que tem características em comum, características que os agrupam. Então, a característica dele é que eles são positivos, negativos e são inteiros, ou seja, eles não são número com vírgula, eles não são frações, são números inteiros. O número inteiro que você conhece é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, esses eram os naturais. Aí entrou os números inteiros quando apareceram os negativos deles. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e etc. Você sabe que o zero ele é considerado como um número nulo, neutro. Ele não é nem positivo nem negativo nessa sequência aí. Bom, mas voltando para o ponto, a letra Z é a letra que representa esse conjunto numérico aí. É a letra Z. Bom, o conjunto dos números inteiros positivos números inteiros negativos e o zero nós chamamos de números inteiros relativos. Então, aqui a gente tem uma representação dos elementos que compõem o conjunto dos números inteiros. Beleza? Então, vamos lá. Adiante. Aqui a gente tem um exemplo. Um termômetro em certa cidade que marcou 10 graus acima de zero durante o dia. À noite,
Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui para ficar mais fácil. Vamos ver aqui de onde parou durante o dia. À noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero. Qual é a relação dessas temperaturas com os números inteiros? Perceba que ele usa o termo acima de zero e abaixo de zero. Isso porque, quando a gente se refere aos números positivos, eles são os números que estão acima de zero. Então, toda vez que eu me refiro aos números positivos, é quando nós falamos que eles estão acima do zero. Né? Já os números negativos é quando eles estão abaixo de zero. Aí já dá uma referência para a gente, a seguinte referência. O zero é o camarada determinante aí nessa discussão. Porque acima de zero, abaixo de zero. O que tem em comum isso? O zero. Né? O zero. Então, se você está acima de zero, são positivos. Se está abaixo de zero, é os negativos. Perceba que o zero é quem vai determinar aí quem são os números positivos e os números negativos. Você consegue acompanhar aqui embaixo que 10 graus Celsius, né? 10 graus Celsius está acima de zero. Menos 3 graus Celsius, menos 3 graus, né? Está abaixo de zero. Então, essa é a referência que ele faz aí, beleza? No exemplo aqui. Um exemplo dado. Então, ó, números, chamamos de números negativos, todos os números estão abaixo de zero. Os números negativos, eles se escrevem utilizando o símbolo, né, o sinal de menos. Não pode esquecer isso. Né? Se eu me refiro a um número negativo, eu tenho que colocar o sinalzinho de menos. Tá? Eu sou obrigado a escrever o sinalzinho de menos, porque se eu não colocar o sinalzinho de menos, esse número não é negativo. Ele é interpretado como um número positivo. Então, assim, ó, nós temos aqui embaixo o exemplo de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Né? Você pode acompanhar aqui ó, essa sequência. Todos esses números eles estão com um sinalzinho de menos, que é o que precede ele. Ó. Aqui, ó, sinalzinho de menos, sinalzinho de menos, sinalzinho de menos, sinalzinho de menos. Tem que ter. Tá? Todos eles têm que ter o sinalzinho de menos aí. Se ele não levar o sinal, né, antes do número ali, se não aparecer o sinal, significa que esse número ali é o quê? Positivo. Então o número 6, como a gente já conhecia, agora passa a ser conhecido também como mais 6. Se ele não tem o sinal, positivo. O número mais 12 passa a ser conhecido como o número 12. Né? No caso, o número 12 que a gente conhecia, passa a ser conhecido como o número mais 12. Beleza? Então, fiquem espertos com isso daí. Tem que colocar o sinalzinho de menos. Vamos lá. Exemplos de utilização dos números positivos e negativos. Então, aqui a gente tem o seguinte. Medição de temperatura. Então, onde que a gente utiliza os números positivos e negativos? Na medição de temperatura. Mas aonde? Né, em que situação a gente utiliza os números inteiros? Né, os números positivos e negativos? Em altitudes. Né? Você tem o nível do mar ali como referência, né, a face da água, vamos pensar assim, como referência. Aquilo que está abaixo, aquilo que está submerso, ou abaixo desse nível do mar, seja ele em uma área alagada, ou seja em uma área de planície, né? Ou seja essa área uma área de vale, melhor dizendo, né? Um vale, que é uma região mais afundada, vamos pensar assim, né? Abaixo do nível do mar. Então, você tem ali a existência dos números positivos e negativos, né? Ou as montanhas também, como o exemplo aí retrata. Bom, aonde mais a gente utiliza? Na referência de andares, por exemplo, de um elevador. Né? Então, você sobe 5 andares, mais 5. Você desce 4 andares, então menos 4. Então, você tem a representação nessas situações também. Subir e descer de elevador ou de andares, né? Em um prédio. Você tem também aplicado, isso aqui é muito comum em situações financeiras, depósitos, saques, pagamentos, débitos, né? Então, sempre essas operações financeiras estão relacionadas aos números positivos e negativos, das quais não seriam possíveis de ser registradas se os números inteiros, ou seja, os números positivos e negativos, não existissem. Aí a gente tem também um exemplo comum,